Olá, boa noite. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Sidney, sou pastor da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, pela graça e misericórdia do nosso Deus. Hoje é quarta-feira, são 20 horas 6 minutos, dia 12 de agosto. Estamos ao vivo numa transmissão pelo Facebook e que posteriormente será gravado também na nossa página no YouTube. Saúdo a todos que nos ouvem ao vivo e aqueles que também acessam posteriormente essa gravação. Que Deus seja com todos. Bem, deixa eu já dar uma olhada em alguns dos meus irmãos aqui e deixar isso um pouco mais pessoal, né? Irmã Marinha, irmão João Vélez, irmã Rosemary, Letícia, Maricélia, Ivanete, Carlos Parussolo, a cada um dos irmãos e a quem estiver aí do seu lado, contigo na sua casa, também a nossa saudação. Paz a todos. Meus irmãos, já vou começar informando dificuldades, tá bom? Eu digo isso para que os irmãos se atentem e, de repente, ocorrendo alguma situação diferente, os irmãos estejam preparados, não se assustem, tá? Eu já abri uma nova reclamação lá na minha operadora NET, e hoje eles me disseram que o meu sinal voltaria apenas às 21 horas, tá? Tá oscilando. Eu tive por uma hora aqui o sinal até regular, mas à tarde eu tive bastante regularidade. Então, se porventura nós tivermos alguma queda aqui, pode acontecer por causa disso. Há falhas na região. Essa é a declaração que nós temos, né, a informação que a operadora nos traz, tá bom? Mas espero que tudo dê certo aqui. Nós vamos caminhar. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Quero convidar você a falar com o Pai. Feche seus olhos. Vamos juntos nesta oração. Santo querido Deus, bendito e poderoso Senhor, graças te damos, glorificamos, engrandecemos ao Senhor, exatamente, ó Pai, por tudo o que és, por tua bondade, fidelidade, justiça, por tua longanimidade, ó Pai, por teu amor, pela sua compaixão, pela tua sabedoria, ó Pai, pelo Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, nosso Consolador, por tudo, Pai. Obrigado pela vida, obrigado pela família, obrigado pelos meus irmãos. Senhor, se conosco aqui nesta noite, nos dirigindo, nos colocando, ó Pai, como instrumento em tuas mãos e também, Pai, edificando a tua igreja. Se com cada família, com cada casa, Pai, cada lar, cada irmão que está conosco, por favor, Pai, abençoe. Havendo dificuldades, havendo desafios, nos dê sabedoria e força, Pai, para superarmos, para que contigo possamos vencer os obstáculos, Pai. Peço também, Senhor, que aqueles que estiverem com alguma enfermidade, que o Senhor traga a cura e os ajude nisso também. Entendendo, ó Pai, que o Senhor está sempre no controle, que o Senhor estará acompanhando a cada um dos teus servos. O Senhor não nos abandona, o Senhor está sempre conosco, ó Pai, exigindo e requerendo de nós também esse mesmo compromisso, uma aliança contigo. Deus, se com os meus irmãos e famílias enlutadas, por favor, Deus, misericórdia, segue com o teu consolo a cada um deles. Pai amado, eu peço por esta noite, mais uma vez, edifica a tua igreja, através da tua palavra. Eu peço perdão pelos meus pecados, oro, Pai, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos louvar ao Senhor. Eu vou convidar você a juntos bendizermos com o hino Ineto, melhor dizendo, Tu Sondas, com nossos irmãos do Ministério de Louvor.
Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sombras, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sombras, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de paz. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar posto em mim me enche de paz. Que teu olhar posto em mim me enche de paz. Que teu olhar posto em mim me enche de paz. Amém, meus queridos. Nós louvamos aqui junto com os nossos irmãos do louvor, algumas vezes horas e horas de ensaios e de gravações por essa equipe, por esse ministério. Que Deus abençoe a cada um, e tem nos ajudado muito essas gravações, né, para esse nosso culto de oração. Os irmãos sabem que anteriormente, quando estávamos presencialmente, era também uma das nossas dificuldades, né? Mas até nisso existem alguns pontos positivos aí, e Deus tem nos abençoado em poder contar com o louvor desses irmãos, a ministração desses irmãos, e isso nós bendizemos a Deus nisso, né?
Bem, vamos caminhar mais um pouquinho no livro de Gênesis. Nós estamos estudando e estamos já chegando ao final do livro, né? Gênesis 47. Nós vamos hoje realizar a leitura do versículo 13 até, se tudo der certo, até o final, até o versículo 31. Gênesis 47, vamos do versículo 13 até o último versículo, ok? Apenas antecipando aqui a leitura, recapitular brevemente aqui o que já vimos, o que já falamos. O Jacó retornou, ou melhor, Jacó migrou para o Egito, após José ter se revelado aos irmãos, foi recebido pelo filho, matou a saudade, chorou, ambos choraram. José então orientou os irmãos que iriam ser colocados à presença do faraó, para que eles dissessem que eram cuidadores de rebanho, o que era verdade, até porque poderiam ser chamados para outras funções, né? Então houve esse interesse por Faraó, então ele teve essa primeira apresentação aos irmãos de José, pelo menos 5 deles, como o texto nos fala no início do capítulo 47. Bem, ficaram estabelecidos numa cidade à parte, distanciado do povo do Egito, em Gósen, e foram abençoados ali. O Jacó também é colocado à presença do faraó, o abençoa, fala um pouco, bem brevemente, sobre a sua vida, sobre seus anos de peregrinação. A gente viu ali no versículo 9, né? Está registrado isso. Abençoa o faraó, mostrando exatamente, né, a sua grandeza e o povo como um povo santo, consagrado, um povo abençoador da parte de Deus. Ele abençoa o faraó e se retira. Nada de muita pomposidade diante do faraó, muito humilde, mas faz o seu papel de um homem abençoador, né? Bem, e termina aquele trecho que nós vimos na quarta, falando do sustento providencial de José ao pai, mas também aos irmãos, que caracteriza exatamente um José cuidadoso, zeloso pela família e que não guardou nenhum tipo de rancor, mágoa para com os seus irmãos, né? Então a gente viu isso quarta passada. Bem, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a contínua administração de José e o sofrimento do povo diante da rigorosa fome, né? Um dos comentaristas que nós vimos, ele trata esse trecho com o seguinte tema, e eu gostei, vou compartilhar aqui com vocês: soberania divina e a responsabilidade humana. Vou repetir: soberania divina e a responsabilidade humana. Ou seja, mostrando ali, e nós veremos aqui nesse trecho claramente, cuidado e o controle de Deus, sendo ele soberano, esse controle sobre todas as coisas, ao mesmo tempo alinhado isso com a responsabilidade humana. Que o homem tem o seu papel, o que ele deve fazer, e aquilo que é papel de Deus e aquilo que ele faz, né? Então, nós poderemos perceber isso aqui nesse trecho que vamos ler. E também a fidelidade. Nós vamos mencionar aqui a fidelidade de José para com o faraó, para com a autoridade, e a responsabilidade para com o pai, para com a família. Responsabilidade e fidelidade. Bem, vamos ao texto, vai ficar mais fácil de a gente entender isso, né? Lendo o texto de Gênesis 47. Os primeiros versículos agora, 13 ao versículo 17. Para você que abre a Bíblia, eu repito, Gênesis capítulo 47, versículo 13 até o versículo 17. A leitura é pela versão da NVI. Anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã,
dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhe disse: tragam então os rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele lhes deu trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. Ok? Vamos lá, vamos dar uma analisada, comentar um pouquinho aí cada trecho, alguns casos, cada versículo. Versículo 13, ele já apresenta para a gente uma demonstração clara que aquilo que José interpretou, claro que sendo um veículo da revelação de Deus, aquilo que ele trouxe estava certo. Aquilo que ele falou, que ele interpretou do sonho do faraó, exatamente acontece. Uma fome rigorosa. Então, o texto nos diz aqui que era tanta a fome que foi tão rigorosa que o povo desfalecia de fome, né? E é interessante que esses 3 primeiros versículos que lemos aqui, 13, 14, 15, eles nos mostram, e se você dá uma olhada aí na sua Bíblia, eles sempre colocam Egito e Canaã no texto, falando das 2 regiões. É certo que outras regiões ali próximas também estavam sofrendo com fome, mas lá a ideia do narrador de contar, de deixar claro que Canaã estava estritamente ligada a essa região de fome. Ou seja, ele está mostrando para a gente que sim, se Jacó tivesse permanecido lá em Canaã, ele seria altamente afetado pela fome, como já vinha, a gente viu em alguns capítulos, mas é uma forma de ir deixando isso óbvio, isso claro, né? Ele sempre fala, ele fala Egito como em Canaã no 13, ele vai falar Egito em Canaã no 14, ele vai falar também no 15 desta maneira, né? Deixando bem gravado, bem frisado que Egito e Canaã estavam passando fome, né? E o José agiu com sabedoria, ele foi usado por Deus. Então ele foi salvador das terras do Egito e também do povo de Canaã. 2 nações ali foram dependentes da sabedoria que Deus concedeu a José. Ele foi ferramenta, instrumento para muita gente, para salvar muita gente naqueles dias, né? Então 13 nos deixa isso. Versículo 14. O versículo 14, eu olhando para ele, eu vejo a integridade de José, coisa que está em falta hoje, né? Coisa que a gente às vezes vê muita coisa errada diante disso, né? Talvez algumas palavrinhas, né? Improbidade administrativa, palavrinha difícil. Corrupção, caixa 2, são palavras que estão cada vez mais no nosso dia a dia, exatamente por conta de pessoas que administram maus recursos que não são seus, né? Aqui o 14 fala que ele recolhe toda a prata acumulada no Egito e leva ao palácio do faraó. Exatamente o finalzinho do versículo 14. Ele não desvia nada para ele. Não tem nenhuma informação que José colocou na cueca o dinheiro, ou que ele fez caixa 2, ou que ele mandou para um banco em outro país. Não existe isso aqui, né? Passava por ele todos esses recursos e ele fazia com que aquilo chegasse ao destino, chegasse ao palácio do faraó. Ele foi fiel. Então, como nós alertamos no início aí com as temáticas, né, para esse trecho de leitura, ele é fiel ao faraó. Há uma fidelidade aqui que deve ser imitada, deve ser notada, e nós destacamos ela aqui aos irmãos também, tá? Seja particularmente na sua vida individual, nos seus
negócios, né, passando ou deixando de passar informações quando necessária ao governo, quanto quando você trabalha para alguém, quando você simplesmente precisa prestar contas para alguém. É preciso que haja essa integridade, como visto aqui no caso de José. Versículo 15, eu vou comentar um pouquinho aqui até o versículo 17, né? Porque quando toda a prata do Egito e Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José. O José ele não fez nada diferente daquilo que ele tinha orientado até mesmo ao próprio faraó. Eu vou trazer aqui um trecho da leitura de Gênesis 41, 34, né? Foi quando ele interpretou o sonho e deu alguns conselhos para o faraó, sem mesmo saber que ele seria colocado nessa posição administrativa. Ele estava interpretando o sonho e já dando a ideia, dicas de como o faraó deveria fazer. Olha o que ele falou lá. Gênesis 41, 34. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. E foi exatamente isso que ele fez. Por conta disso, agora ele tem um estoque de alimento, de sementes, para poder dar ao povo, para poder, nesse período de fome, né, ir fazendo os negócios e trazer até mesmo benefício ao governo do faraó. Então aqui nesse 15 nós vemos ele fazendo isso, mas há também, e a parte principal nesse trecho, essa compaixão do José. O modo como ele ouve o necessitado e ele se compadece deles, né? Então o texto nos diz que o povo vai procurar ele suplicando, isso está lá no versículo 15, né? E o José ele tem uma flexibilidade, ele entende a situação, ele podia espizinhar nos necessitados, como muitos fizeram em anos posteriores, mesmo a lei dizendo sobre o tratamento a órfãos, viúvas, necessitados, o povo, né, simplesmente maltratou muito os necessitados, mas aqui o José dá exemplo disso, ele não maltrata, mesmo tendo uma boa oportunidade para isso, né? O versículo em Provérbios, capítulo 21, 13, deixa eu trazer também aqui para vocês, ele nos tem uma informação importante. Provérbios, capítulo 21, 13. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Então, houve essa súplica e o José deu ouvidos aos pobres, e aí, o que diz o Provérbios é que ele também seria ouvido. Nós precisamos guardar esse texto, né? Porque cada vez mais o pobre clama, e nós precisamos ajudar aqueles que estão necessitados. Também peço a Deus constantemente discernimento, para que ao clamor do pobre a gente possa agir com sabedoria, conforme a vontade de Deus. A gente sabe que, infelizmente, né, muitos espertalhões surgem aí, se passando por necessidade, e às vezes não é, e isso faz com que a gente pense 2 vezes, né? Mas o melhor é solicitar a Deus sabedoria, discernimento, para agir com justiça, agir em nome do nosso Deus, ok? Nós vamos ler mais um trecho aqui de Gênesis, agora do versículo 18 até o versículo 21, Gênesis 47, versículo 18 ao 21. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo,
E nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim, José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão de uma a outra extremidade do Egito. Okay? Bem, novamente há o clamor dos pobres, e aí, como dissemos, essa flexibilização do José. Dinheiro, moeda, cédula não era usado como nós usamos hoje. Eles trocavam produtos, e aí, a princípio, eles levavam pedras, pratas, para poder comprar o trigo, para poder saciar a fome. Tendo terminado isso, eles então passaram a negociar rebanhos, terras, enfim, mas já estavam percebendo a necessidade de se colocarem como escravos. Na verdade, isso é uma opção dada pelo próprio povo. É o povo que chega para José e diz: nós nos colocaremos como escravos. Até porque não tinha mais o que fazer. Eles estavam numa situação realmente cruel, uma situação em que eles não teriam mais como comprar nada, né? Mas também eles não só pedem, mas querem algo em troca. Nós vamos trabalhar por isso, né? Não quero somente de mão beijada. Isso também é interessante, né? E agora também há uma colocação deles aqui que é preciso ter atenção àqueles que governavam, porque eles falam que a terra também ficaria desolada. Isso está ali no final do versículo 19, né? Dá semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a finalidade de que a terra não fique desolada. Né? O governo também teria que administrar isso. Sem o povo para arar a terra, sem o povo para cuidar, não adianta eles terem tudo aquilo, mas eles também não terem essa mão de obra. Então, há essa colocação também, de forma sábia, né, por parte do povo, né? Vocês também, de um modo, precisam da gente, né? E a gente quer que a terra ela permaneça, a terra precisa dos cuidados, ela precisa ser plantada. Então, nós vamos servir de escravos, nós estamos vendo a necessidade, estamos oferecendo aqui já a mão de obra. Então, haverá benefício para o governo também. O versículo, nós fomos até o versículo 21 na leitura, mas entre isso por conta até da métrica aí, do campo, do espaço que a gente tem para trazer o texto para os irmãos, tá? Mas entre o versículo 20 até o 22, que a gente já vai ler no próximo bloco de texto, a gente percebe aquilo que eu falava da soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, né? Eu vou ler antecipado aqui, ainda que tenha depois no nosso bloco de leitura, porque diz que o José compra todas as terras para o faraó, exceto as terras dos sacerdotes. Todos se tornam escravos do faraó. E como que a gente olha aí e vê a soberania de Deus? E aí o comentário da editora Cultura Cristã nos ajudou em enxergar isso. É interessante que o José ele estava também ligado a uma família sacerdotal. Quando então ele interpreta o sonho do faraó, ele foi dado em casamento à filha de um sacerdote. Esse texto eu não separei para vocês, né? Mas está ali no capítulo 41, do versículo 44 em diante, tá? Mais especificamente 45. Eu vou ler aqui para vocês. Gênesis 41, versículo 45. O faraó deu a José o nome de Sefenate-Paneia. Ele deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On.
depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Então ele estava ligado a essa família sacerdotal, e aí, por conta disso, ele não teve prejuízos na terra por conta disso. Por outro lado, lembra que dissemos que o povo os filhos de Jacó, né, também foram morar na cidade de Gósen, né, e a gente vai ver no final do capítulo que há um contraste entre esses povos, porque o povo de Israel prevaleceu, se multiplicou, comprou terra, e a gente está vendo aqui exatamente o povo do Egito com dificuldades. O cuidado de Deus, é Deus articulando tudo para que haja oportunidade desse crescimento do povo. Certo que eles vão ficar como escravos, nós veremos isso no livro de Êxodo, mas o José ele está aqui administrando e sendo providencial, instrumento nas mãos de Deus para que isso aconteça. Deus soberano sobre todas essas coisas, né? Até mesmo nesse cuidado. Vamos lá ler os versículos do 22 em diante, aí eu comento mais um pouquinho. 22 ao 25. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte de suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como semente para os campos e como alimento para vocês, seus filhos, e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. Na lei do povo de Deus, mais lá na frente, exatamente em Levítico, capítulo 25, eu trouxe apenas um trecho desse capítulo, ele vai falar um pouco sobre a lei, sobre as questões de propriedade, de venda para um irmão hebreu e como isso deveria ser resgatado, mesmo que esse irmão precisasse vender. Olha só como que Deus agiu no meio do seu povo. Levítico 25, versículo 25. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Então havia ali na lei o ano do jubileu, passado aí 50 anos, haveria também a oportunidade do resgate da terra. Então a terra não permaneceria sob novo dono por todo o tempo, né? Então era por um tempo determinado e aquilo poderia voltar aos herdeiros daquela terra, né? Então Deus, para o povo de Israel, estabeleceu leis que pudessem regularizar melhor essa questão. A gente sabe, vai ver aqui no final do capítulo, que muito do que aconteceu aqui na administração de José lá no Egito prevaleceu por muito tempo, né? O que não seria possível no povo de Deus, porque Deus deu orientações específicas a eles, né? Deixando-os diferente de muitas outras nações, né? Assim como também o que foi estipulado por José aqui, existia questão de que pelo menos 1/5 fosse dado ao faraó, pelo menos 20%. Nós vamos ver que Deus fala para o povo quando ele pede um rei, lá em 1 Samuel 8, né, que isso também aconteceria caso eles exigissem, né, e se firmassem naquela ideia de ter um rei. Só que aí lá vai dizer que o rei pedia apenas uma parte menor, 1/10 que está colocado ali. Mas aqui no povo do Egito foi pedido pelo menos esse 1/5, né? O que alguns comentaristas como Bruce Waltke, não sei se a pronúncia do sobrenome dele é exatamente essa, um comentarista também que escreve pela editora Cultura Cristã, ele faz um comentário interessante.
dizendo que pelos padrões do antigo Oriente Próximo, o juro de 20% é baixo. A média era de 33%, um terço por cento. E também o comentário Bacon vai dizer assim: é o imposto mais baixo que muitos cidadãos pagam em países civilizados de hoje. Então ele faz uma comparação daquilo que José colocou ali para o povo do Egito com o que se paga hoje. Tem países que não tem algo parecido com o que José impôs ali. O nosso impostômetro, eu hoje fui no site do impostômetro e diz que hoje não, né? Mas eu vi hoje que nós já passamos da casa dos trilhões de reais arrecadados, tá? Estamos no mês de agosto, um pouco mais do meio do ano, e já passamos dos trilhões de reais arrecadados, né? Em José não seria assim tão cruel o que é arrecadado e passado para o faraó, para o governo, né? Oremos, clamemos a Deus por isso também. Mas vamos lá. O versículo 25, nossa leitura aqui, deixa eu só voltar lá, nós lemos do 22 ao 25, sim. Senão eu comento tudo antecipado, tem que me resguardar aqui para ir pelo texto, né? No versículo 25, é interessante que eles se colocaram como escravo e fazem um elogio aqui para José, dizendo: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favorecesse, seremos os teus escravos. E há uma comparação com o que vai ser visto em Êxodo. Enquanto o governo estava na mão de um faraó que não conheceu José, de um homem que não era o homem de Deus, o povo estava sendo escravizado e gemia. Agora que eles estão nas mãos de um homem de Deus, eles se colocaram numa condição de escravidão, mas bendiziam a esse homem, né? Eles elogiavam José. Então não houve aquela tirania por parte de José, mesmo as condições sendo colocadas como de escravidão, né? Eles trabalhando para poder ter alguma coisa, eles ainda estavam elogiando, porque José realmente agiu com compaixão. Tá? Há também uma questão aqui da semente, porque lá no versículo 23, vou voltar só um pouquinho, eles pediram, né, semente para cultivar a terra, sendo que antes, lá no 14, eles tinham pedido um pouco de trigo para comer, né? No 15, dá-nos comida. Havia uma diferença entre as sementes que eram colocados, inclusive no texto, no seu original, há uma diferença nessas palavras, o que era colocado para comer e o que era colocado para poder ser semeado, né? Que era debulhado e poderia ser comido, e o que eles poderiam plantar, até porque acabado o tempo de fome, eles precisavam já se preparar para que pudessem novamente plantar e colocar na terra e ter o sustento no tempo devido, tá? Então eu tinha deixado isso para falar depois. Bem, versículo 26 em diante, vamos dar mais uma avançada na nossa leitura do Gênesis 47. Gênesis 47, 26 ao 29. Um pouquinho de água. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram aos 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou o seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Bem, nesse trecho aqui, ele vai terminar, né,
tem uma divisão aqui, pelo menos na minha Bíblia, entre o versículo 26 e o restante do capítulo, mas, como disse, para ajustar e caber aí no nosso campo de leitura, acabou ficando junto, né? Então, algumas divisões não obedeceram isso. Mas ele vai terminar, então, o trecho da administração de José, os anos de fome, dizendo que aquilo que José estabeleceu permaneceu até os dias de hoje, até os dias do narrador, do escritor do livro, isso aconteceu, né? E, como eu li aqui há pouco, né, comentário, diz que era costume nas culturas antigas esse tipo de situação, esse tipo de requisição, de pedir ao povo, né, uma parte do alimento em troca, uma parte do trabalho das terras em troca do alimento, tá? A gente sabe que e entende que o Pentateuco é escrito por Moisés, então, pelo menos até a sua época, até seu período, aquilo que José determinou lá atrás ficou servindo, ficou valendo. Então, essa é a informação que nós temos aí no versículo 26. Então, no versículo 27 começa a mudança. Passa um pouco essa parte da história, volta a ter o foco em Jacó, né? Jacó, a família, José, e mostrando claramente a diferença. Já tinha alertado aí um pouco atrás, né? Enquanto os egípcios passaram por grande dificuldade, o versículo 27 vai dizer que o povo de Deus adquiriu propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Tá? Claro, aqui não obedece ao mesmo tempo. Pelo que nós vemos aqui no versículo 28, parece que passado muitos anos depois, mas ainda assim a recuperação e a forma como é apresentado o povo de Deus contrasta com o povo do Egito. Tá? Novamente, soberania de Deus diante da responsabilidade humana. Deus, na sua soberania, manteve, zelou, cuidou do povo. José, com sabedoria, foi responsável, agiu e teve ações certas no momento certo, e isso trouxe esse belo resultado ao povo de Israel. Para mim e para a sua vida não é diferente, deve ser assim também. Pode ser que tenhamos momentos de dificuldades, momentos em que a crise nos abate, mas sempre precisamos ter em mente que Deus está no controle de tudo, né? E podemos sim viver contrastando com o que vive muitas outras pessoas pelo cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Não quero dizer aqui, não quero entrar numa linha da teologia da prosperidade, que seremos sempre somente felizes, mas é importante a gente frisar, estabelecer aqui essa diferença entre o povo do Egito e o povo de Deus, porque Deus quis assim. Em Êxodo, a gente vai ver que as coisas vão mudar bastante, mas o narrador deixou isso claro aqui para a gente. Versículo 28. O Jacó vive 17 anos no Egito, né, sob os cuidados do seu filho José, a quem agora ele confiava e dava todas as responsabilidades como sendo um filho mais velho. A gente começou a história de José lá no capítulo 37, o versículo 2 diz que José tinha 17 anos quando ele pastoreava o rebanho com os irmãos, né? Então ele permaneceu 17 anos aos cuidados do pai, do Jacó. Seus primeiros 17 anos de vida foram aos cuidados do seu pai. Agora a gente chega aqui no versículo 28 e os 17 anos finais aí, vamos dizer, da vida de Jacó, ele está sob os cuidados do seu filho. A vida às vezes reserva essas coisas para nós, né? E pode acontecer também nas nossas vidas hoje. Você ter passado aí anos e anos sob os cuidados dos seus pais e de repente depois os seus pais passaram alguns anos também sob a sua responsabilidade. Jacó tratou o José muito bem durante seus primeiros 17 anos. E José também tratou muito bem o seu pai durante os seus últimos 17 anos.
preciso nem dizer que fica uma lição importante aqui para a gente. Tenho falado muito, porque José é um exemplo de cuidado com a família, né? Novamente aqui, né? A gente vê um cuidado de José nesse sentido, né? Não tem nenhuma parte no texto dizendo, poxa, passados 5 anos ou passados os anos de fome, José chega para o pai e fala, pai, vaza, ó, já cuidei de você o suficiente, já estou cansado, você já tem o suficiente, agora se vire aí. Não, José continua no cuidado do pai e fazendo isso com amor, tá? Versículo 29, vamos para o finalzinho aqui, né? O Jacó, no capítulo 49, a gente vai ver que ele vai falar com os filhos, com os demais filhos, o que ele também já está falando aqui para José. Mas como disse, com José agora uma relação diferenciada. José ele tem autoridade, José ele tem, na visão de Jacó, um papel como sendo o primogênito. Tá? Então ele faz um pedido para José, e até porque o José está em condições de melhor realizar aquilo. Então ele fala, ó, quando chegar a minha hora, quando eu morrer, não me deixe ser enterrado aqui, me sepulte, né, onde estão os meus antepassados. E a gente vai ver lá no final do livro, no capítulo 50, versículo 6, que vai precisar também de uma autorização, de uma anuência do faraó. E o José é a melhor pessoa para conseguir isso. Tá? Então, por isso também o encaminhamento do pedido ao José. Né? Os irmãos talvez não tivessem como ter essa interferência, conseguir que ele fosse sepultado em outro lugar. O faraó, ele mandava em tudo, ele tinha que dar também essa autorização. Claro, há também, não podemos negar jamais isso, questão da fé de Jacó, maneira como ele enxerga tudo aquilo. Ele sabe que era peregrino na terra. A gente falou sobre esse texto na quarta passada. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Hebreus 11, 13 e versículo 15. Nós temos o Novo Testamento já relatando e nos informando sobre isso. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Então, o Jacó ele tinha a fé da promessa de Deus de fazer ele uma grande nação, de que eles se multiplicariam, de que ele voltaria para a sua terra. A gente viu isso antes de ele ir para a casa do seu tio Labão. Vimos depois Deus afirmando novamente de que estaria com ele, a mesma promessa dada aos seus antepassados, Abraão, Isaque, é mantida em Jacó, e por isso aqui o seu pedido também. O último trecho nosso de leitura não foi feito, né? Do 30 ao 31, deixa eu colocar também para vocês, pedido de Jacó, quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu, farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu, jura-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. A informação do modo da promessa, né? Coloca a mão na minha coxa, isso é muito parecido, quer dizer, muito não, é totalmente igual àquilo que o Abraão faz com Eliezer, o servo dele, quando pede para buscar uma mulher para o filho dele nas terras e entre o povo dele, né? Então, isso nós já vimos também. Era uma maneira de formalizar essa promessa. Como eu não coloquei aqui o texto antes, deixa eu só trazer para você aqui. Está lá no capítulo 24, versículo 2. Tá? Então, lá em Gênesis 24, 2, era o costume, era uma maneira de deixar aquele juramento formalizado.
e não somente as palavras, né? Mas ele pediu para o filho, jura, eu quero que você deixe isso certo que vai se cumprir. Inclusive, no pedido dele, no versículo 29, ele chega a dizer para o filho, se é que você se agrada de mim. Né? Em outra versão, revista e atualizada, ele vai dizer assim, se achei favor aos seus olhos. Normalmente, essa palavra, essa expressão, era usada de alguém para uma outra pessoa superior. Né? Até em orações, Deus, se eu achei favor em teus olhos, por favor, né? Se compadece de mim e tal. Normalmente era usado dessa maneira. O Jacó, ele vê a autoridade do filho e humildemente faz esse pedido para o filho. Na sequência ele vai dizer, ser bondoso e fiel. Essas duas palavrinhas também é importantes no pedido de Jacó. Né? Ele conta com a bondade do filho e a fidelidade do filho. Porque se ele jurar, ele vai ter que ser fiel para cumprir o que ele está prometendo ali. Ok? E aí, como eu disse na temática do início, temos nesse trecho fidelidade de José com o faraó, porque ele pegava a prata e destinava para o faraó, e a fidelidade dele para com o pai. Uma fidelidade com as coisas lá de fora e uma fidelidade com as coisas internas na família. Não adianta ser fiel somente com as coisas lá do seu patrão, do seu serviço, e na casa uma desonestidade com a esposa, com os filhos, com o próprio pai. Tem que haver essa integridade para ambos os lados. E o José tem essa fidelidade com o pai também. Ele fala que fará, promete, e nós vamos ver até o final do livro que ele vai cumprir aquilo que ele havia prometido. Há uma discussão que nós não vamos, e eu também não tenho capacidade, cacife, para entrar nela aqui, sem das minhas limitações, mas quanto ao capítulo 31, algumas versões dizendo na extremidade do seu bordão, outras dizendo que ele se prostrou na cama. Lá em Hebreus o texto vai dizer sim, que é na extremidade do bordão, vai usar. O hebraico ele tem ali a ausência de vogais, no texto antigo, então tanto uma quanto outra é apresentada sob esse contexto. A gente vai ter traduções aí nessas duas linhas, tá? Mas em concordância com o texto lá de Hebreus, capítulo 11, falando que pela fé, né, apoiado em seu bordão, o Jacó então faz esse pedido aos filhos, que está mais relacionado também aí com o capítulo 49, a gente então caminha nesse sentido também, tá? Mas a ideia é de que ele agradeceu a Deus. Seu último pedido, ele obteve pela confiança que tem no filho, a fidelidade do filho, ele teve a certeza de que aquilo se cumpriria. E aí então ele vai agradecer a Deus como sendo um dos seus últimos, ou talvez o último pedido a ser realizado. Então ele vai exatamente se curvar, e aí tem a ideia de que ele adora a Deus, tá? Bem, é isto, é o que nós temos aqui no Gênesis capítulo 47. Quarta que vem nós vamos seguir com o capítulo 48. Hoje avancei um pouquinho mais, sabendo que nós temos que orar ainda, mas a gente deixa encerrado esse trecho do Gênesis 47. Que Deus nos ajude. Que a minha vida, a sua vida, seja também como a de José, com plena integridade em todas as situações, né? No externo e no interno. Confiemos na soberania de Deus, na fidelidade dele, mas que cumpramos também o nosso papel, como foi José. Deus fez a parte dele, foi soberano, deixou tudo trilhando para que as coisas acontecessem como ele preveu, como ele quis, e José fazendo o seu papel com sabedoria, administrando, com muita classe, com muita inteligência, aquilo que Deus colocava nas mãos dele. Tá certo? É isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, eu vou compartilhar aqui com vocês os nossos motivos de oração. Na sequência daquilo que eu compartilhar nos slides aqui, eu vou captar também aquilo que vocês devem ter colocado ou estão colocando aí no chat, para que a gente possa também orar pelos pedidos dos irmãos, tá? A irmã Mariane Galdino, filha da nossa irmã Luli, da irmã Luciane,
ela agradeceu pela viagem feita da sua avó. Compartilhamos alguns desses pedidos já domingo na igreja, na transmissão do culto com toda a igreja, né? E colocamos aqui novamente aos irmãos. Então, agradecendo pela viagem da avó Valdeci, da nossa irmã em Cristo, Mariane. Também um agradecimento da irmã Beatriz Vilela, pela também viagem da avó, a Maria Verônica. Então, a Beatriz Vilela, neta da nossa irmã Iraci, filha do irmão Renato, faz esse agradecimento. Pede também por sua viagem de retorno aqui à região. Ela está com a mãe há algum tempo e retornará para cá. Pede também por esta viagem. Irmã Nádia Espósito. Essas 3 irmãs aqui no início, irmãos, orem também por elas. São participantes da nossa classe de catecúmenos, né? Classe de preparação para o batismo. E eu tenho colhido aí os pedidos desses irmãos também. A irmã Nádia agradece as orações pela avó de sua amiga, um pedido que já havia sido colocado para a gente também, e informa que está melhor. Agradece também pelo aniversário que foi realizado semana passada, tanto da sua sogra, nossa irmã Francisca, e também da própria irmã Nádia, tá? Então nós agradecemos por isso. A irmã Creonice, nós informamos domingo, o luto na família da irmã, veio a óbito uma irmã da irmã Creonice, lá do Rio de Janeiro. Nós estamos em oração pela família, orem também por isso. Irmã Maricélia, ela pede pela família também em luto de uma vizinha, Angélica. Nós precisamos também orar por esta família. Tem mais um slide aqui. Estamos em semana de aniversário. A propósito, amanhã é a data oficial do aniversário da Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, né? Então vamos agradecer a Deus pelos 43 anos desta igreja, ok? A irmã Débora, ela pede também pela recuperação do Kiel. Kiel fez alguns procedimentos cirúrgicos e, bem, não vou dizer bem cirúrgicos, né? Bucal, e aí a Débora pede também oração pela recuperação dele. A irmã Dilza pede por sua saúde, tá? Vamos orar por ela também. Irmão Sérgio, meu irmão também, pede pela família dos 3 policiais mortos no sábado. Então houve uma ocorrência ali na Politécnica, né? Se não me engano, e pelas reportagens, 3 policiais morreram nessa situação. Oremos também por essas famílias. A irmã Marinha pede pela saúde da sua sogra Jocelina. A irmã Kalina pede pela saúde da Alícia. O irmão Gilivânio, ele pede pela saúde do pastor Elbio, que é missionário na Cristolândia. Bem, neste momento, eu vou também captar aqui alguns pedidos de oração dos irmãos aqui no chat. Só mais alguns segundos. O meu computador ao lado não atualizou. Vou precisar ver tudo aqui no meu celular. Deixa eu só ver também se não houve algum compartilhado no Zap. Não. Vamos lá. A irmã Suzy pede oração por sua família, pela saúde de sua mãe e a mão do Senhor sobre processos judiciais referente às coisas do pai dela. Uma nova porta de emprego também para a irmã Suzy, que foi demitida nesta semana. Ok, nós vamos orar também. Irmão Rogério Balbino pede também pela sua saúde. Ok, também vamos orar pelo nosso irmão Rogério. Do chat, pelo menos o que eu vejo aqui são estes pedidos. Então, só 2 acrescentados, do irmão Rogério e da nossa irmã Suzy, tá certo?
Eu vou fazer oração aqui, em alguns momentos, abro os meus olhos e leio e vejo, relembro dos pedidos para poder orar por cada um. Você aí faça do seu jeito, separe também esse tempo para orarmos pelos nossos irmãos. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Pai eterno, querido, estamos colocando diante do Senhor aquilo que já compartilhamos com os irmãos, aquilo que o Senhor já sabe. Mas queremos, ó Pai, nos apresentar humildemente diante do Senhor, interceder em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por cada vida, por cada irmão. Também agradecer ao Senhor por cada ação, por cada cuidado teu sobre as nossas vidas. Pai, te agradeço pelos anos de existência desta igreja, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Ajude-nos, Pai, para que sejamos reflexos do teu reino, para que possamos agir de acordo com a tua vontade. Pai, ajude a tua igreja, nós precisamos aprender a cada dia mais a te servir conforme a tua vontade, a louvar, a adorar o Senhor, de modo que lhe agrade. Mas agradecemos, Pai, por esses 43 anos. Pelos anos também como congregação, pelo tempo e trabalho dedicado de cada irmão, pai e irmã, que iniciaram esse trabalho na Vila Dirce. Deus, gratos somos ao Senhor e agradecemos pela vida de cada um desses irmãos também. Deus, continue a usar a tua igreja para a expansão do teu reino. Agradeço pela vida do nosso irmão Kiel, peço pela sua recuperação e pela sua saúde. Peço também, Pai, pela vida, pela saúde da irmã Dilza, continue a usá-la para a tua glória, Deus. Por favor, abençoe, Pai, conforte todos os enlutados. No caso aqui, Pai, foi mencionado essas 3 famílias que não conhecemos, mas estão sob o teu controle, debaixo, Pai, das tuas vistas. Sê com cada família desses policiais, Pai. E novamente peço, proteja cada homem que está nas ruas, cada soldado, homem, mulher, enfim, Deus, cada um da corporação militar, para que sejam preservados, hajam de acordo com o teu querer. Por favor, Senhor. Peço também pela dona Jocelina, sogra da nossa irmã Marinha. Contemple esta irmã, Pai, a sua vida, restaure a saúde dela, Pai. Peço também pela Alícia, também situação de saúde. Por favor, Senhor, sê com ela, Pai. Não tenho totais informações onde ela está, mas o Senhor a conhece e sabe da sua situação. Por favor, haja em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim também pedimos pela vida do nosso irmão Rogério Balbino, ser com a saúde dele, ser com o seu pai, com a sua mãe, sua esposa e filho, Pai. Por favor, ajude o nosso irmão, Pai, diante das suas dificuldades, diante de qualquer enfermidade. Restaura ele plenamente em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Pai, eu te peço também pela irmã Suzy. Pai, ser com ela para que, com sabedoria, ela também possa ter um novo emprego. Abra as portas a ela, Pai. Sabemos que o Senhor tem algo e sempre melhor para os teus servos. Ajude ela nas decisões judiciais, nos processos. Ser com ela também, Pai, na sua questão financeira, na sua questão de saúde, Pai. Por favor, ser com seus filhos, com seu filho, com as suas filhas, com todos os seus familiares, em nome do Senhor Jesus. Ser também, Pai, com o nosso irmão, pastor Elbio, missionário da Cristolândia, Pai. Passou algumas dificuldades, assustou um pouco, sua família também, Pai, para que a recuperação deles seja rápida, Pai. Por favor, honre o teu servo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, eu quero te pedir também
pelo luto da família da Angélica, vizinha da nossa irmã Maricele. Ajude ela, Pai, assim como a nossa irmã Cleonice tem sofrido muito, Pai, e precisa do teu conforto, precisa dos teus cuidados sobre a vida dela, Pai, por favor. Peço ainda pela sua neta, peço também pelos seus familiares, Senhor. Peço, Pai, pela vida da irmã Nádia. Obrigado pelos anos de vida dela, pelos anos de vida da irmã Francisca. Ser com ela, Pai, também aniversariou nosso irmão Wagner, a nossa irmã Lígia. Agradecidos somos por eles também. Pai, obrigado pela melhora da avó, da amiga da Nádia. Sabemos que é o Senhor quem tem agido e rendemos glórias ao teu nome. Reconhecemos o Senhor sobre estas causas. Pai, sê também com a Beatriz Vilela, com o seu retorno, com a sua viagem, assim como o Senhor fez com a avó dela, que foi testemunhado, foi relatado que ela chegou bem. Cuide da Beatriz, Pai, e do seu desenvolvimento. Sê também com a irmã Mariane, e obrigado também pelo retorno tranquilo e em paz da irmã Valdeci, porque o Senhor tem cuidado dela também. Ser com ela ali, Pai, com o Luciano, com a sua esposa, o seu filhinho. Ser também, Pai, com a família que aqui ficou, a irmã Nena, a irmã Bernadette, todas as respectivas famílias, Pai. Por favor, ser com elas, Pai. Ajude também a Mariane no seu crescimento, nessa preparação para o batismo, concedendo a ela toda a sabedoria, assim como seus pares, Pai, desta turma. Eu louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor por tudo, Pai, por esta noite, pela minha vida, por tudo que o Senhor nos tem feito. Eu oro, agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos terminar com o louvor do cantor cristão de número 129, Luz Bendita. Nós voltamos aqui apenas para nos despedir após este louvor. Vamos louvar a Deus.
Amém. Essa luz bendita nos ilumine constantemente. Sigamos na luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu verifiquei aqui que temos alguns irmãos entre nós. Já tenho visto com um pouco mais de frequência a irmã Pamela, mas ainda assim, seja bem-vinda. É bom tê-la aqui conosco. Da mesma maneira, irmão Ildivan, praticamente irmãos da casa, né? Mas que já tenho visto algumas outras transmissões. Também um abraço, Ildivan, você e a toda a família, tá? Deus os abençoe também. O irmão Gilvan, faz algum tempo, pouco antes da quarentena, pude ver ali entre nós o culto presencial. Um abraço, viu, querido? Deus o abençoe também. Os demais que eu vejo aqui, todos com mais frequência, né? Mas da mesma maneira. Um abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe. Que a semana de vocês continue sob os cuidados do Senhor e você sobre os cuidados para andar nos caminhos do Senhor. Tá certo? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Amanhã, a partir das 20 horas, nos encontraremos novamente. Apesar de ser a data de aniversário, nós vamos seguir, pelo menos amanhã, como se estivéssemos nos lares ainda. Certamente, mesmo que fosse culto presencial, não teríamos uma programação especial na quinta-feira, mas domingo nós queremos meditar em algo especialmente para o aniversário, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem com Deus, até breve, bom descanso a todos.